Sodoma e Gomorra são cidades mencionadas na Bíblia que existiram no tempo antigo, há mais ou menos 4.000 anos atrás. Elas foram completamente destruídas e hoje o que resta é apenas pó, água e sal. Mas por que em todos esses anos, em meio a tantas cidades perversas que já existiram, essas foram as únicas que Deus devastou? Se assim como eu e você tem essa mesma curiosidade, vem comigo que eu vou te responder. Antes de começarmos o vídeo, algo tem acontecido e vem destruindo diversas famílias, jovens e adolescentes. E muitos estão tentando se libertar e não conseguem. Talvez você já saiba o que é. Talvez você está passando pela mesma coisa e já tentou de todas as formas para se libertar e não consegue. Já aplicou vários métodos e nada adiantou. Se sente cansado, depressivo, por ter tentado várias vezes e sempre acaba voltando para o fundo do poço. Você já deve saber o que é: a pornografia. Isso mesmo, é algo que tem destruído muitas pessoas e afastado do seu propósito com os céus. Pois um abismo leva a outro abismo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O canal Papo de Bíblia separou um conteúdo que já ajudou mais de 5.000 pessoas a se libertarem dessa prisão. Você é livre. Não seja um refém desse vício. Queremos te ajudar a alcançar a plena liberdade. Se você está passando por isso e quer de uma vez por todas se libertar, deixaremos o link na descrição, onde iremos te mostrar passo a passo que muitos aplicaram em suas vidas e hoje são libertos. Clique no link da descrição e veja o passo a passo. Agora, vamos para o vídeo. Antes de começarmos, é importante mencionar que a localização dessas cidades tem sido motivo de vários debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era a de que ficavam localizadas ao norte do Mar Morto, supostamente onde corriam as águas do Vale do Rio Jordão. Depois, à luz de novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização dessas cidades é justamente o oposto no sul do Mar Morto. Hoje, a maior parte desse local está coberto por águas. Um dos principais argumentos utilizados a favor dessa localização é a atual devastação do local. Há também muitas formações de sal, e uma delas é uma montanha quase que toda feita de sal, identificada por muitos como um símbolo de Sodoma. Atualmente, os guias locais referem-se a essa montanha como a Mulher de Ló, em alusão ao episódio em que a mulher foi convertida em puro sal. Há também outra informação interessante. Investigações arqueológicas afirmam que por volta de 2.000 anos antes de Cristo, houve uma catástrofe muito grande naquela área. Arqueólogos estimam que o lugar ficou vazio pelo menos 600 anos. Considerando que a data esteja correta, tal desastre coincide exatamente com o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra descrito na Bíblia. Assim, as ruínas da cidade foram camufladas pelas águas do Mar Morto. A organização política de Sodoma e Gomorra. Sodoma, Gomorra e as demais cidades daquela planície eram cidade-estado. Isso significa que cada uma delas tinha seu próprio rei. E após uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, essas cidades se tornaram subordinadas a Quedorlaomer, rei de Elã, durante 12 anos. Depois desse período, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra Quedorlaomer. O resultado do conflito foi a derrota de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, muitos dos seus habitantes tiveram seus bens confiscados e foram levados em cativeiro. Entre eles estava Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão soube o que aconteceu, atacou a cidade e depois de derrotá-los, recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados na guerra. A destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra
está registrada detalhadamente nos capítulos do livro de Gênesis. Em conexão com a história, o texto bíblico fala sobre como Deus concedeu livramento a Ló e a sua família. De acordo com o escritor de Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades daquela campina também foram atingidas por um juízo divino. Após fugir de Sodoma, Ló se hospedou ali por um tempo. Na ocasião, ele intercedeu pela cidade e ela foi salva da destruição. Zoar era uma cidade menor que as demais e ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. A devastação de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. A Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre. O extermínio lá foi tão grande que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também toda a vegetação daquele lugar. Isso significa que a terra, que antes era uma região frutífera e populosa, após o julgamento, passou a ser estéril e completamente deserta. Isso serviu como uma punição pela grande perversão do povo daquelas cidades. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Certamente, para Deus se revoltar dessa forma, os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos. No próprio capítulo 19 do livro de Gênesis, fica claro que havia 2 erros graves nessas cidades. Em primeiro lugar, os habitantes abusavam de absolutamente todos os convidados e estrangeiros que passavam por ali. O segundo era que a imoralidade havia tomado conta de uma forma jamais vista antes. Alguns registros de antigas tradições judaicas relatam a crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judas chegou a denunciar os falsos mestres e falar sobre o pecado generalizado de lá, que se espalhou também pelas cidades vizinhas. Judas ainda deixa claro que o juízo sobre Sodoma e Gomorra não se esgotou apenas à destruição daquela área, mas também os seus habitantes estão sob o castigo do fogo eterno. Se você aí gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar te mostrando as curiosidades mais incríveis. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e lembre-se de ativar o sininho. Além disso, não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Obrigado por assistir. Até a próxima!